Mais uma semana começando e não há tempo para ficar se lamentando, ficar reclamando, chorar o leite derramado. O que passou, passou, meu amigo. O Fluminense, mais uma vez, não jogou bem. O Fluminense tropeçou de novo no Campeonato Carioca. Parece filme repetido, parece notícia velha, mas não é. O Fluminense, de novo, não consegue mostrar um bom futebol nesse início de temporada 2025. E o torcedor, claro, começa já a ficar preocupado, principalmente depois do que aconteceu em 2024. Mas como eu disse, não dá tempo para ficar se lamentando, porque depois de amanhã já tem clássico contra o Botafogo e a gente chega agora com as últimas notícias para você, torcedor tricolor. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Vamos lá, gente, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. É bom demais te receber todos os dias aqui para te atualizar com as últimas notícias do Fluminense. E se você gosta do nosso trabalho, se você apoia o nosso trabalho, não esqueça de se inscrever aqui no canal Ligados no Flu, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com outros tricolores. Vamos então falar de Fluminense. Fluminense que ontem empatou com o Madureira em 0-0 no Campeonato Carioca. E como eu disse, não há tempo para lamentação, porque depois de amanhã já tem o clássico contra o Botafogo. E o Fluminense precisa dar uma resposta ao seu torcedor, não só pelo mau início de temporada, mas também porque enfrenta um adversário que nos últimos 6 duelos venceu o Fluminense 6 vezes. São 6 derrotas nos últimos 6 jogos. Há quase 3 anos, o Fluminense não sabe o que é vencer o Botafogo. Mas é certo que o Fluminense precisa acabar com esse jejum, precisa voltar a vencer o clássico contra o Botafogo. Adversário que, apesar de ter vencido a Libertadores e o Brasileirão no final de 2024, vem bastante modificado. Vai fazer a sua estreia com os titulares em 2025, mas perdeu muitos jogadores importantes, como Luiz Henrique, Thiago Almada, Tiquinho Soares, Adrielson, enfim, Botafogo está fazendo uma remontagem do seu elenco, já perdeu vários jogadores, não tem nem técnico definitivo ainda. Então o Fluminense precisa se aproveitar dessa situação para poder voltar a vencer um clássico diante do seu rival. O técnico Mano Menezes deve mais uma vez rodar o elenco, deve mais uma vez mexer bastante na escalação do time em relação ao jogo contra o Madureira. O mais provável é que a gente tenha um Fluminense bem próximo daquele Fluminense que venceu a Portuguesa. A escalação deve ser bem parecida, com uma modificação ou outra. A dúvida, gente, é se John Arias estará à disposição ou não. O técnico Mano Menezes confirmou aquilo que o presidente Mário Bittencourt já havia dito anteriormente. O John Arias sentiu um desconforto logo nos primeiros dias da pré-temporada. Por isso ficou fora dos primeiros jogos e está sendo analisada a possibilidade dele jogar diante do Botafogo. Segundo o Mano Menezes, vai haver uma conversa com o próprio John Arias nos próximos dias para saber se o jogador se sente seguro para começar jogando, para atuar só alguns minutos, ou se será preciso esperar mais um pouco e aí o John Arias ficar à disposição somente na rodada contra o Boa Vista no fim de semana no Maracanã. Por outro lado, gente, Renato Augusto vai passar por exame de imagem hoje, se é que já não fez isso, na hora que você assistiu o vídeo, para poder ter diagnosticada a gravidade da lesão, da luxação que ele sofreu no ombro na queda, naquele lance em que ele sofre um pênalti claro e a arbitragem não marca. Pênalti que poderia, inclusive, ter mudado o destino da partida. Renato Augusto vai ser, então, examinado e, segundo o próprio Mano Menezes, dependendo do diagnóstico, pode até ser que Renato tenha que passar por uma cirurgia. Se isso acontecer, certamente ficará afastado dos gramados por um bom período para poder se recuperar e fazer o seu tratamento de forma correta. Sem Renato Augusto, com a dúvida do John Arias, com Paulo Henrique Ganso, sem a gente saber quando é que vai poder jogar, o Fluminense precisa de um camisa 10. Pelo menos esse é o entendimento da grande maioria dos torcedores, de que o Fluminense precisa de um substituto para o Ganso. O Fluminense precisa de um jogador cerebral ali no meio-campo. Aquele cara da articulação, aquele cara do último passe, aquele cara que vai quebrar as linhas adversárias. O Fluminense não tem esse jogador no seu elenco. E me preocupa muito o fato de que o Mano Menezes pediu
a diretoria do Fluminense nesse início de ano a contratação de jogadores que tivessem características de fazer o Fluminense jogar em transição. Ou seja, dar a bola para o adversário, recuperar no campo de defesa e sair em velocidade para o ataque. Mas quando você enfrenta adversários fechados, como foi o caso do Madureira ontem, esses jogadores acabam tendo o seu futebol apagado. Porque não conseguem jogar em transição, não conseguem jogar em velocidade. Com outro time postado lá atrás, fazendo uma linha de 5, como fez ontem o Madureira no segundo tempo, esse tipo de jogador não resolve o problema. Você precisa ter aquele cara cerebral no meio campo, aquele cara da criatividade, aquele cara que vai dar o passe no espaço que sobrar ali, ó, naqueles mínimos espaços, para encontrar um atacante que possa estar em condições de fazer o gol. E esses jogadores que o Mano Menezes pediu não têm características para enfrentar times que jogam fechados. Apenas aqueles times que vão te atacar, aqueles times que vão propor o jogo. Claro, gente, que o Mano não imaginava que nos exames do Ganso fosse aparecer essa miocardite. Ninguém esperava por isso. Ninguém imaginava isso. Agora, a partir do momento que o problema apareceu e que não há uma previsão concreta de quando o Ganso vai poder voltar a jogar, o Fluminense ele precisa ir ao mercado. Porque Renato Augusto, independentemente se a contusão dele é grave ou não, acho que já ficou claro, pelo que ele não apresentou em 2024 e também pelo que ele não apresentou ontem enquanto esteve em campo, que ele não é esse jogador para atuar, né, fazendo a função do Ganso. John Arias é um jogador que pode exercer essa função? Pode. Mas o Arias ainda também está em recuperação e tem a questão da janela de transferências que ainda está aberta e o Arias pode receber uma proposta a qualquer momento. O Fluminense, na minha avaliação, está perdendo tempo. Deveria ir ao mercado. O que me preocupa mais ainda, gente, foi a declaração do técnico Mano Menezes na coletiva de imprensa, dizendo que o Fluminense não vai ao mercado buscar um substituto para o Ganso ou alguém para ser reserva do Ganso. Isso me preocupou demais. Eu vou colocar para vocês a fala do técnico Mano Menezes, onde ele explica como ele pretende suprir, né, a ausência do Ganso quando ele não estiver à disposição. Vamos acompanhar. Bom, primeiro, Renato e Ganso são jogadores de características bem diferentes, embora sejam meio, jogam em lugares diferentes na equipe. A lesão de Renato é o seguinte, é uma luxação, não sabemos ainda o grau dessa luxação. Se for um grau mais alto, tem que se submeter a uma cirurgia, se for um grau mais baixo, então se faz um tratamento convencional, mas precisa esperar amanhã ou terça-feira para termos um diagnóstico mais preciso, baseado em exames mais específicos, né? Quero dizer para você o seguinte, é muito difícil achar um meia com a qualidade que tu gosta, que eu gosto, que o torcedor do Fluminense gosta. Muito difícil, tá? E quando você acha, ele vale bastante. Então temos que equacionar isso. Por isso que trouxemos os meninos, por isso que queremos dar rodagem a eles, porque entendemos que num curto espaço eles podem ajudar a atender essa necessidade. Os dois jogam próximo desse lugar, né? Tem talento e tem qualidade para construir jogadas, achar jogadas importantes. Então esse é o caminho. A gente já não trouxe Lima para cuidar de Lima, que é o que antes, por que a gente tira, por que a gente não põe, né? Lima ficou dois dias na preparação, que sentiu um pequeno desconforto, então levamos um jogo, não deixamos completar no jogo passado, tiramos com 70, e não trouxemos aqui exatamente para não correr o risco de perder, por questões essas que estamos analisando aqui. É isso, o caminho é esse. Vamos trabalhar para, primeiro, rezar para que Ganso tenha uma recuperação rápida, né? E que não seja tão grave a luxação de Renato, e vamos tocar em frente, que a nossa vida é assim, temos que achar a solução independentemente da situação. Então reparem, gente, o Mano, nessa resposta, ele fala que a alternativa para a ausência do Ganso seria Isaac e Riquelme. Mas na mesma coletiva ontem, em outro momento, ele disse que os meninos não estão prontos,
que ainda estão em formação, que vão oscilar. Então, será que essa realmente é a alternativa correta? Acho que tem que dar minutagem para os meninos, tem que deixar eles jogarem, corretíssimo, ok. Mas não dá para colocar toda essa responsabilidade nas costas de 2 meninos de 17 anos. E outra, o Mano nessa resposta aí, ele revela que o Lima também sentiu um desconforto. Então, eu me pergunto, o Fluminense, ele em 2025, ele decidiu deixar os titulares entrarem em campo um pouco mais tarde, em relação ao ano passado, para que a preparação fosse bem feita. Mas nesse início de ano, nós já temos o caso do Arias, que sofreu um desconforto, o Lima, que o Mano Menezes também revelou desconforto, o Wallace Davi, informação do pessoal da Central Fluminense, que também sentiu um problema muscular, uma lesão de grau 1. Então já são 3 lesões. Não dá para dizer que o Lima e o Arias são lesões, são desconfortos, mas que poderiam virar lesões. Sem praticamente jogarem. O Arias nem entrou em campo ainda. Então, é difícil até da gente analisar. Outra situação, gente, foram as reclamações do Thiago Silva e do Mano Menezes sobre o calendário. Que o calendário tá apertado, que o calendário começou cedo demais, que o horário do jogo é horrível. Concordo, o horário do jogo é horrível, o calendário é apertado, mas o Fluminense concordou. O Fluminense foi lá e assinou embaixo. O Fluminense aprovou o início do campeonato na data que começou. Então, não dá para reclamar muito também, porque os próprios clubes são responsáveis. As federações, junto com a CBF, são o que a gente já conhece e os clubes aceitam. Os clubes são coniventes. Agora, o questionamento que eu faço é o seguinte: o Mano e o Thiago reclamaram, disseram que não há tempo suficiente para fazer uma preparação adequada. Agora, como que o São Paulo, que voltou de férias no mesmo dia que o Fluminense, já foi para os Estados Unidos, jogou contra o Cruzeiro, jogou contra o Flamengo, ganhou do Corinthians ontem no Campeonato Paulista, jogando em uma intensidade absurda. Como que o São Paulo, que voltou no mesmo dia que o Fluminense de férias, já está jogando em alto nível, em velocidade, com intensidade, com os titulares, já fez 3 clássicos, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, e o Fluminense não consegue jogar contra o Madureira? Então, eu acho que a resposta está bem clara. Eu acho que o próprio torcedor pode tirar as suas próprias conclusões. Bom, gente, Fluminense volta a treinar hoje, amanhã também. Vai ser o treino que o Mano Menezes vai definir a equipe. Como eu disse lá atrás, deve ser um Fluminense muito próximo daquele Fluminense que venceu a Portuguesa na semana passada, com uma mudança ou outra. Acho que o Thiago Silva deve ser preservado, até pela questão do gramado sintético. Fica a dúvida sobre John Arias. Talvez Germancano comece jogando no lugar do Cauã Elias. Keno deve voltar a ser relacionado, assim como Lima. Enfim, deve ser um Fluminense bem diferente daquele Fluminense que jogou ontem, com o Samuel Xavier provavelmente na direita, com o Fuentes na esquerda, Ignacio e Thiago Santos na zaga. Deve ser esse Fluminense. Hércules começando desde o início, junto com o Martinelli. Enfim, deve ser um Fluminense muito parecido com aquele Fluminense que jogou contra a Portuguesa. Vamos aguardar. Pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela presença, pela audiência. Grande abraço, ótima semana a todos e até o próximo vídeo.